pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primeiro filho, ele disse: Que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do filho, ele disse: O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Maiara, eu acabei colocando o Não, meu ainda perfil. bem, porque não tá, não sei por que no meu computador aqui não vai direito. Mas tá ótimo. Amém. Então Sabe vamos lá. que a gente acabou não lendo aquela introdução. Acho que é bacana, né? Lê aí. Vou ler aqui, ó. Em poucas palavras, o livro de Hebreus é sobre coisas superiores, escrito aos crentes que estavam sendo pressionados a voltarem à sua antiga fé judaica ou a misturarem o judaísmo com o cristianismo. E este livro, ele vai enfatizar uma nova e superior aliança que temos com Deus através de Jesus Cristo e com o próprio Jesus como mediador dessa nova aliança. Hebreus exalta a supremacia de Jesus sobre todo tipo de coisas passadas, como profetas, anjos e porta-vozes de Deus, Moisés, Arão e José. E ele revela claramente a superioridade da nova aliança sobre os antigos lugares e coisas religiosas, tais como o tabernáculo, o sistema de sacrifícios e a velha aliança. Em Hebreus, contém uma descrição completa de Jesus como nosso grande sumo sacerdote e como o sacrifício perfeito feito uma vez por todas pelo pecado. E também inclui e trata da extrema importância da fé em nossas vidas, pois a nova aliança da qual fala é experimentada através da fé. E também relaciona os heróis da fé, no capítulo 11. Esse livro ele já é bem maior, né? A gente vai ficar uns dias nele. E alguns versículos muito conhecidos como Hebreus 12:1, que fala: E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que está em Hebreus 13:8. E peço a Deus para que, enquanto você lê o livro de Hebreus, ele lhe dê revelações contínuas sobre a nova aliança que tem com você através de Jesus Cristo e para que possa receber e desfrutar de tudo que lhe pertence através deste relacionamento. Então, uma introduçãozinha aqui para gente. E esse livro de Hebreus, ele tem autor desconhecido, né? Ele foi escrito antes de 70 depois de Cristo.
E ele revela que Jesus é superior a tudo que existe no céu e na terra. E em Jesus nós temos a melhor aliança possível e o melhor mediador possível desta aliança. E quando temos a ele, temos tudo o que precisamos. E as bênçãos da nova aliança se tornam reais em nossas vidas através da fé. Então fala da nova aliança, né, também. A nova aliança quer dizer que quando Jesus, né, depois que Jesus veio à Terra, ele fez uma nova aliança, né? Foi feita uma nova aliança, porque antes o povo vivia debaixo dos princípios, né, que foi dado para Moisés lá no Egito. E aí quando Jesus veio, ele veio quebrar, né? Como é que fala? Ele abriu o véu, né? E aí foi feita uma nova aliança. E o autor começa exaltando também a pessoa de Jesus Cristo, né? Ele declara que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias ele nos fala através do Filho de Deus, né? E com isso, ele vai mostrando que o Filho de Deus ele é superior aos anjos, que o Filho é a expressão exata do Deus Pai, né? E que o Filho representa toda a divindade. Então, como o Filho de Deus é superior a todos em justiça e em santidade, e que ele veio ao mundo, né? Ele foi tentado em tudo pelo diabo, ele sofreu no Getsêmani, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não pôde contê-lo. Então, no versículo 1 falou que o Filho de Deus ele é superior, e de 1 a 5 ele falou que o Filho de Deus é superior aos anjos. E de 1 a 9 falou que o Filho de Deus ele ama a justiça. Mas alguém quer falar aí sobre o versículo 1? Não está bem explicado, Flávia. Pois é, porque antes, né, Deus falava de muitas maneiras, mas ele falava pelos profetas, né? Os antepassados ele falava por meio dos profetas. Mas quando Jesus veio, né, foi feita uma nova aliança. É por isso que fala que hoje nós temos livre acesso, né? Nós não precisamos de profeta, de pastor, para poder orar por nós. Nós mesmos temos livre acesso a Jesus, ao Espírito Santo, porque antes não tinha. Antes era um profeta, era uma pessoa específica que ia até o Santo dos Santos para poder falar com Deus, né? Para poder falar com o Espírito Santo. E hoje não. Cada um de nós podemos, né, nos ajoelhar, nos derramar, suplicar a Deus e Deus ouve. E antes não. Antes as orações não subiam até Deus. As orações elas só subiam através dos profetas no antepassado. Então, por isso que fala que Deus fez uma nova aliança com o seu povo. Então, depois que Jesus veio, né, ele quebrou esses paradigmas aí, e nós temos livre acesso através de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Vou dar continuidade ao 2, tá? Você gostaria de saber um jeito para você fazer renda extra todo mês? Hebreus, capítulo 2. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira.
Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E, de acordo com sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Alguém pode comentar aí, gente. Esse estudo do capítulo 12 aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Ele adverte para a atenção devida à mensagem do Evangelho, né? Então, ele considera que se a mensagem transmitida pelos anjos ou a mensagem profética, ela foi cumprida. E o que se dirá da mensagem anunciada pelo Filho de Deus? Mas, assim, eu vejo aqui que os anjos, como a gente consegue
ver que Deus, né, ele ama a sua criação, ele ama a humanidade, ele nos ama tanto, né? A palavra de Deus fala que ele tem ciúme de nós. E os anjos, eles queriam estar no nosso lugar. Os anjos, você viu aqui, tem uma parte aqui falando que os anjos, eles falam por que você, tipo, perguntando por que Deus se importa tanto com a gente, né? Então, assim, nós somos privilegiados, né? Porque nós somos a criação, a coroa da criação de Deus. Então, Jesus, Deus, ele nos ama tanto, né? Que ele mandou o seu Filho, unigênito, né? Para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Nós devemos tomar cuidado também para não desprezar os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Porque o relacionamento de Deus com a humanidade, ela é diferente. Jesus, ele venceu de forma poderosa e definitiva a morte e o diabo na crucificação. Então, sua morte trouxe redenção a todos os que invocaram o seu nome como Salvador e os tornou seus irmãos, algo do qual ele não se envergonha. Então, aqui esse esboço de Hebreus, ele nos dá atenção devida à mensagem, né? Que é o perigo da negligência da mensagem. Deus e os homens, o autor da salvação e os seus irmãos, e a morte de Jesus Cristo na cruz, que derrotou o diabo. Cadê seu Antônio? Tá aí, não? Ele comentar um pouquinho aí sobre o versículo 2. Alguém mais quer comentar? Eu, por enquanto, não. Ok, ó, vou ler aqui Deus e os homens de novo. Não foi os anjos, é o 5, tá? Deixa eu ver aqui. Não foi os anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Olha que lindo. Então, Deus, eu vejo o amor de Deus aí, né? Que até os anjos, eles submetem aos humanos. Eles se submetem aos humanos, entendeu? Então, a palavra de Deus fala, eu já vi, eu não sei onde é que está escrito, mas fala assim, que Deus, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E os anjos, eles queriam estar em nosso lugar. Queriam estar aqui na terra, né, em nosso lugar. Queria ser como humano, mas eles não são. Então, assim, queria estar em nosso lugar pelo fato da gente poder, que a gente tem todo o poder, né? A gente tem o poder de exaltar o nome de Deus, de falar do Evangelho, e os anjos gostariam de estar em nosso lugar. Aqui o 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Também aqui no 14 fala que a morte de Jesus, na cruz derrotou o diabo, né? Aqui, ó, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Dá para continuar? Acho que não, né? Já tá, deixou 3 para amanhã, né? Então, vou ler aqui rapidinho.
Os anjos estão em toda parte. Então, que consolo saber que Deus designou anjos para ministrarem a nós e para nos ajudar. Os anjos estão em toda parte, embora não possamos vê-los. Como podemos aumentar a atividade dos anjos em nossa vida? A Bíblia diz que os anjos de Deus são movidos pela palavra de Deus. Isso significa que eles não são movidos por reclamações, murmurações, medo, preocupação, ansiedade ou qualquer outra emoção negativa que provoque comentários negativos. Se quisermos que os anjos trabalhem em nossas vidas, precisamos ter cuidado com o que dizemos. O Salmo 91 nos ensina que Deus dá ordem aos seus anjos para nos defenderem e nos protegerem em todos os nossos caminhos, quando estes são caminhos de obediência e serviço. Os anjos não nos ajudarão se desobedecermos a Deus ou vivermos uma vida egoísta e egocêntrica. Porém, quando declaramos a palavra de Deus e andamos na sua vontade, os anjos entram em cena, ajudando-nos mais do que podemos imaginar. Então, eu creio que temos anjo conosco em toda parte, aonde vamos e que eles nos guardam do mal. Aqui tem um relato falando aqui que da Joyce Meyer, que é um comentário dela, falando que uma amiga dela sentou-se em uma cadeira de praia em um barco de pesca no lago, e ela estava lendo o Salmo 91 e agradecendo a Deus pelos seus anjos, quando o barco, de repente, bateu contra uma onda e virou sua cadeira. Então ela bateu com a cabeça na lateral do barco, mas não se feriu realmente. Ela ficou muito agitada pelo fato de ter caído e batido com a cabeça, e então perguntou a Deus: onde estão os teus anjos? Deus falou ao seu coração e disse: você não está morta, está? Então, em outras palavras, ela pode ter batido com a cabeça, mas ela poderia ter sido muito, muito pior se os seus anjos não estivessem ali. Então, imagino quantas vezes os nossos anjos salvaram as nossas vidas e nem sequer sabemos. Quantas vezes reclamamos de um solavanco menor na vida, sem perceber que os nossos anjos nos protegeram de uma crise maior. Então, devemos começar a ser mais gratos por toda a ajuda divina e sobrenatural que Deus nos dá, inclusive pelos anjos que Ele envia para nos assistir e proteger. Então, assim, às vezes o pessoal católico, assim, né, que ele sempre fala, tem seu anjo da guarda que te protege, que te protege de todo mal. Mas, realmente, né, Deus envia os seus anjos, né, para nos protegerem de todo mal. Então, nós somos protegidos de Deus. Então, ele coloca os anjos dele em toda parte para nos proteger. Realmente, existem anjos. E, como eu falei, né, na palavra de Deus fala que os anjos, eles têm ciúme, eles gostariam de estar em nosso lugar. Eles podem estar ao nosso, né, em todo lugar, eles podem estar nos protegendo, mas ele não tem o poder que nós temos aqui na Terra. Entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente agradecer, né? Ser grato ao Senhor por Ele estar nos enviando os seus anjos para nos proteger. Mas saber que o Filho é superior aos anjos. O Filho é quem? Jesus, né? Então, os anjos, eles estão ao nosso lado para nos proteger, mas eles não podem fazer o que nós podemos fazer. Amém? Amém, muito bom. Muito bom, então vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Cris, você podia orar pra gente, faz tempo. A Cris saiu? Ah, ela não tá mais. Amém. Pode deixar que eu oro aqui e a gente termina. Amanhã vocês fazem o mesmo jeito, que eu não sei se eu vou conseguir ainda entrar, tá, gente? Eu vou testar aqui mais tarde, tem que dar certo amanhã esse computador aqui. Amém. Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por esse estudo, Senhor, maravilhoso, Pai. Que possa entrar em nossos corações, Senhor, e que possa fazer realmente, Senhor, a diferença em nossas vidas, Senhor. O Senhor vê o quanto, Pai, estamos sedentos da tua palavra, o quanto estamos sedentos, ó Pai, do conhecimento que vem do Senhor.
Ó Deus, obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada pelo teu amor incondicional. Obrigada porque o Senhor tem ciúme de nós, ó Deus, que o Senhor coloca os teus anjos, Senhor, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, Jesus. Muito obrigada por tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, nossos pensamentos que não agradam ao Senhor. Nos dê, Senhor, um dia de vitória, Senhor, um dia na tua presença, ó Deus. Abençoa, Senhor, esse grupo. Abençoa cada participante que aqui está, ó Deus, cada familiar. Que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, cada familiar. Ó Deus, abençoa, Senhor, esse grupo para que mais pessoas possam sentir a necessidade de aprender mais a tua palavra, Pai. Porque nós queremos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoa as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos.